Boa noite! Tudo bem? Quem está aí ao vivo, conforme combinado, todas as quintas-feiras temos uma live com um tema legal e hoje o nosso tema é ciclo menstrual. Vou aguardar um pouquinho para ver quem vai entrar aí ao vivo. Então, gente, vamos lá, vamos conversar sobre o ciclo menstrual. Alguma de vocês aí tem algum problema com o seu ciclo menstrual? Tem períodos que você menstrua, tem períodos que você não menstrua? Boa noite, Bárbara! Você tem aqueles períodos que você tem a menstruação descontrolada, fica 2 meses sem menstruar? Tem isso? Vai me contando aí nos comentários. Você tem a síndrome dos ovários policísticos? Também é importante a gente saber. Quem tem a síndrome dos ovários policísticos costuma ter ciclos menstruais irregulares, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. São aquelas mulheres que têm um ciclo maior do que 35 dias. O que isso significa? Que ela menstrua agora, inicia um ciclo. E aí ela só vai ter outra menstruação daí 40, 60 dias. Ou ela tem menos de 8 ciclos menstruais no ano. E isso caracteriza uma mulher que tem o ciclo menstrual irregular, tá? Esse é um dos sintomas da síndrome dos ovários policísticos. E você sabia que se você tiver ciclos menstruais irregulares, mas não tiver cistos nos ovários, você também se encaixa ali, ó, naquela caixinha da mulher que tem a suspeita de ter síndrome dos ovários policísticos? Então, fica aí. Olha, a Bárbara tá falando que desde novembro sem menstruar. E aí, gente, o que é importante a gente saber? Que a menstruação, ela é importante para a mulher e ela é um sinal de saúde reprodutiva e saúde geral da mulher. Então, quando você passa períodos sem menstruar, está errado. A sua cascata hormonal não está funcionando adequadamente. O que você precisa prestar atenção? Quando existe a menstruação com o uso de anticoncepcional, o que ocorre não é uma menstruação, é um sangramento de privação hormonal. Então, não é uma menstruação normal. O que é a menstruação, gente? O nosso corpo, ele prepara, a cada ciclo, ele prepara o ovário, né, o útero da mulher, para receber uma gestação todo mês, né? A cada ciclo isso acontece. Então, o que acontece? Nós temos hormônios que serão liberados para a gente formar ali um útero para receber uma possível gestação. O que ocorre é que se não houver uma fecundação, uma anidação, o corpo vai expulsar aquele endométrio, que é a parede do útero que vai ficando mais espessa. Ela vai virando tipo um colchãozinho ali, então junta muito sangue para nutrir aquele óvulo que vai parar lá. Então aquilo ali o corpo vai produzir todo aquele endométrio grossinho para receber ali, nutrir o óvulo. Se você não tiver a fecundação, aquele óvulo não vai se prender e o seu corpo vai descartar aquela almofadinha de sangue ali que é a menstruação. E aí você inicia um novo ciclo. Terminou ali, começou a menstruar, inicia um ciclo. Então é desse momento, do primeiro dia de menstruação, que a gente conta o nosso ciclo menstrual. E eu não sei se você já tem, ou teve, ou conhece alguém que tem, TPM, que é também uma variação hormonal que acontece no nosso corpo antes da menstruação. Que é isso, o corpo ia se preparar para receber uma gestação ali, então existe uma cascata hormonal importante. Eu vou colocar aqui para vocês, vou reproduzir um gráfico que eu vou até depois postar no feed, sobre as duas fases do nosso ciclo. E a gente precisa se conhecer, porque você sabia que essas duas fases, elas são 2 momentos diferentes no corpo da mulher, e cada momento desse no corpo da mulher, a gente pode usar a nosso favor. Então, você pode observar aí na tela que a gente tem 2 fases do nosso ciclo menstrual. Fase folicular e fase lútea.
A fase lútea é depois ali que acontece a menstruação. Então vamos acompanhar embaixo aí. O que está acontecendo no seu útero? Deixa eu tirar os comentários para você conseguir. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Desativar comentários. Consegui. Tá vendo o seu ciclo uterino aí embaixo aqui, ó, embaixo? Ocorre a menstruação no primeiro dia da fase folicular. O seu útero está cheio de sangue ali, tá vendo? É a menstruação. Tem aqueles dias da menstruação, tem a fase proliferativa, que é o que eu falei com você, que o útero vai iniciar um novo processo para receber um bebê. Então o seu útero ali, ó, vai começar a deixar o endométrio cada vez mais grossinho, vai fazendo almofadinha ali de sangue e nutriente. Tá vendo que quando a gente entra nessa fase proliferativa, ele já tá mais grossinho? Aí quando chega aqui nesse terceiro desenho do útero, você vai ver que acontece a ovulação lá pelo 14º dia. A ovulação, ela divide o nosso ciclo. Aí o dia que acontece a nossa ovulação, acontece um pico de LH. E aí, gente, nesse pico de LH é que a gente vai deixar aquele oócito que tava lá no ovário, tá vendo que tem aqui o ovário, são essas bolinhas roxas. Aí na ovulação, essa bolinha roxa vai sair do folículo. E aí você tem aquele óvulo, tá vendo? O oócito que vai ser ali utilizado para fecundar. Se você não utilizar ele para fecundação, você vai entrar na fase folicular. Tá vendo que o seu útero tá cheio de sangue ali, ó, tá aquela camadinha do endométrio grossa, e que se não receber bebê, se não houver formação de um bebê ali, início de uma gestação, ele vai ser desprezado, que aí volta lá pro início do ciclo menstrual, que é o desenhozinho aqui, que tem outro folículo para maturar e despejar o ócito. Observe que aqui em cima, onde tem a fase folicular e fase lútea, tem assim, temperatura corporal basal. Observem que no dia da ovulação, a sua temperatura corporal sobe. Isso é muito interessante, gente. Então, a mulher que está tentando engravidar, ela pode ficar mensurando a temperatura dela com um termômetro mesmo. Afere a sua temperatura todos os dias pela manhã antes de se levantar. Quando você estiver no dia da ovulação, esse pico de LH vai fazer com que a sua temperatura esteja mais alta naquele dia. Aquele dia ali, ó, é o dia de ovular. Se quiser engravidar, é aquele dia. E aí, gente, toda essa cascata hormonal faz com que a fase folicular e a fase lútea desencadeiem em nós algumas reações diferentes. E aí, por que é importante você perceber isso? Porque você precisa conhecer seu ciclo menstrual para você entender como você reage, até para se programar para certas coisas. Gente, isso que eu estou mostrando aqui é um ciclo menstrual saudável. O que pode acontecer? Você não ovular, e porque não ovula, você não menstrua, ou você simplesmente não menstruar. Então, a menstruação é porque não houve uma fecundação ali, não tem gestação, tem a menstruação, tá? Não existe essa história de que mulher que estava grávida e menstruou. Não existe. Existe um sangramento de escape ou sangramento de nidação, que é quando o óvulo, né, vai parar lá no endométrio, aí tem um sanguezinho, mas não é sangue de menstruação vermelho vivo, é um sanguinho, uma borrinha escura, e é bem escura, não é sangue vivo que é da menstruação não, tá? Então mulher se menstruou não tá grávida. Então até os ginecologistas falam, né, e a gente orienta, quando a mulher tá tentando engravidar, se ela quiser pintar o cabelo, tomar um vinho, tomar mais café, fazer alguma coisa assim que prejudicaria a gestação, se ela menstruar, ela pode pintar o cabelo, naqueles dias que ela tá menstruada, ela pode tomar uma taça de vinho, porque tem certeza que ela não está gerando um bebê. Então menstruou, sangue vivo saindo ali, não tem gestação, tá? Então vamos falar um pouco dessas outras fases que a gente tem. Deixa eu escolher outro
outro desenho aqui, ó. A gente tem as duas fases, né? A fase folicular. Vou colocar da fase folicular para você se entender como que funciona a fase folicular. Fase folicular, gente, ó, é a fase que você se sente mais disposta, é a fase de preparação do corpo para uma gestação, sua libido tá alto, você tem mais energia para treinar, você consegue fazer aquela faxina pesada, coloquei até a mulher aqui com a vassoura na mão, é aquele período que você limpa os armários, é aquele período ótimo para você falar assim, nossa, agora eu vou botar para quebrar aqui. Sabe qual que é esse período dessa fase folicular? Na hora que a sua menstruação tá terminando, você sabe que tá vindo só aquele tiquinho de sanguinho ali, então essa é a hora para você, ó, quebrar o pau mesmo, fazer muita coisa, você fica produtiva, você resolve, você faz e acontece. É uma fase que você tá até com mais libido, tá? Depois dessa fase, você vai entrar na fase, né? Você vai ter a ovulação ali, aquele pico de LH, você vai ter a ovulação. Se não tiver fecundação, a gente entra na outra fase, que é a fase lútea. Quer ver? Deixa eu colocar aqui pra você, fase lútea. Fase lútea. Essa fase lútea, gente, é a fase que você vai se sentir mais desanimada, mais inchada, intestino preso. Essa fase, quem já sacou aí que fase é essa? Essa já é a fase da TPM. Essa é a fase que a gente começa a ficar louca. Pode mandar aí quem tem TPM. Que você... Nossa, Deus, quer matar uma pessoa. É a fase lútea, tá? Você sente mais inchada, dá até mais digestão. Fica com mais sono, já percebeu que você tem mais sono nessa fase? Então é importante conhecer seu ciclo menstrual, porque ao menor sinal de que não está tudo bem, você comece a procurar ajuda, tá? E aí, o que a gente pode pensar sobre o ciclo menstrual? Quando o seu ciclo menstrual não está reguladinho, vou voltar com a nossa foto lá do ciclo menstrual lá. Aqui, ó. Então, o que acontece? A mulher com síndrome dos ovários policísticos, tá vendo que embaixo aqui, ó, tem assim FSH, LH, estrogênio, progesterona? A mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela não tem esse pico de LH, não. Esse pico não acontece do LH. E esse estrogênio aí, tá vendo que ele tem um aumento do estrogênio, uma queda de progesterona e tem um pico de LH, que é aí que vai acontecer a ovulação para ela menstruar. O que acontece? Quando você tem a síndrome dos ovários policísticos, a hiperinsulinemia, a quantidade de insulina que tem no seu corpo, vai fazer com que você não tenha um pico de LH suficiente para ter maturação e expulsão desse oócito, né, do folículo para você ovular. E aí o que acontece? A mulher não vai ovular. Não havendo ovulação, não haverá menstruação e aí o ciclo fica parado. E isso é péssimo para a mulher, porque pensa bem, era para esse ciclo funcionar desse jeito. E o que a mulher com a síndrome dos ovários policísticos passa? Ela passa uma TPM infinita. TPM infinita. Meu Deus do céu, essa mulher tá sempre indisposta, ela tá sempre para baixo, meio desanimada, sem força para nada, querendo matar uma pessoa por conta de toda essa confusão hormonal. Lembra que eu coloquei até um meme lá daquela menininha bonitinha do Itaú? E eu falei assim, olha, que ela ficou com raiva. Então, a mulher com a síndrome dos ovários policísticos, ela tende a ser muito irritada, porque ela tá sempre na TPM. E aí, o que eu quero conversar com você é sobre o que fazer. Porque não adianta nada você saber como que funciona o ciclo normal, saber que o seu está todo desregulado, mas você não saber tratar. Então, qual que é a base do tratamento para você voltar a ovular e menstruar? Primeiro de tudo, presta atenção, cola aqui comigo. Deixar de usar anticoncepcional para menstruar. Gente, o anticoncepcional, ele não vai fazer você menstruar, ele vai causar um sangramento por privação hormonal. Então, é isso que acontece
no seu ciclo quando você está usando o anticoncepcional. Quando você está usando anticoncepcional, você não sabe se você está ovulando, porque ele faz o sangramento de privação e você não sabe se ocorreu toda essa cascata direitinho. Por isso que a gente não pode tratar a síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional, porque ele vai mascarar isso. Você não tá sabendo que não tá tendo pico de LH, que o seu estrogênio você tá tendo só predominância estrogênica, a sua progesterona não aumenta, sua progesterona tá sempre baixa, então você não tem menstruação, você não faz essa fase folicular para poder crescer endométrio para depois menstruar. Então não dá para tratar a síndrome dos ovários policísticos tomando anticoncepcional, porque aí você vai ficar menstruando uma menstruação de mentirinha e a gente nunca vai saber se a gente conseguiu regular os hormônios para você ovular e menstruar, que é o normal. Aí, ó, a Aniele tá falando que foi enganada a vida toda. Aniele, eu também fui enganada. Eu, desde os 13 anos, eu tenho a menstruação irregular. E aí, eu não usava anticoncepcional, porque, pasme, gente, a minha mãe não me levou no ginecologista quando eu era nova, não. Ela falava assim que quando eu casasse, que isso ia melhorar. Minha mãe das antigas. Eu não fui em ginecologista nenhum. Quando eu estava pra casar, que eu fui na ginecologista, que eu falei, olha, minha menstruação era assim, gente, eu nova. Tipo, menstruava um mês, o outro pulava. Eu nunca sabia quando que eu ia menstruar. Vivia sujando as minhas calças tudo de escola. A menstruação vinha, eu não tava nem esperando. Às vezes passa muito tempo sem vir. E cansei de passar vergonha. Andava um mês com o absorvente na bolsa e a bendita da menstruação não vinha. Quando vinha, sujava minha roupa, que eu já tinha desistido, achava que ela não ia vir nunca mais. Ai, ai. O que a Carolina tá falando aqui, ó? Quando não tomo anticoncepcional, a menstruação não desce e o ciclo fica bagunçado. Por que então acontece? É exatamente isso, Carolina. Quando você usa o anticoncepcional, você não menstrua, não é esse ciclo menstrual que está acontecendo. Você consegue ter um sangramento de mentirinha, que é um sangramento que imita a menstruação, só para você ficar tranquilo que você menstruou, que você não tá grávida. Entendeu? É isso que acontece com o uso do anticoncepcional. É um sangramento de privação. Não é que você ovulou e menstruou, não é um ciclo normal. Se você não menstrua regularmente sem o uso do anticoncepcional, você tem o problema de menstruação irregular. Você pode ter anovulação, que é não ovular, ou baixa ovular. Você demora muito para ovular e o seu ciclo menstrual não está correto. Qual que é o problema disso? Que essa cascata hormonal que você tá vendo aí, ó, sua, tá toda bagunçada. O que é então? Então, por que então acontece? Já que não é ele que regula. Quem regula toda essa cascata aí, gente, tem um hormônio superior. É a madre superiora, que é a insulina. A insulina atua em quase todo, na verdade em todos os nossos órgãos, e ela rege muita coisa. Então a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma hiperinsulinemia. Então essa hiperinsulinemia faz com que essa gestão desses hormônios, progesterona, estrogênio, LH e FSH, fique bagunçada, porque tá alta a insulina. E aí ela age nos ovários. E aí ela não deixa acontecer esse pico de LH. Ela faz reduzir a progesterona fica baixa, estrogênio muito alto o ciclo inteiro. Aí você não ovula. Como tratar isso aí? A alimentação. Porque a predominância da insulina no seu corpo só é tratada com o ajuste do seu estilo de vida. Entendeu, Caroline? A mesma história que a Aniele disse. A Débora tá perguntando, fala um pouco sobre Fertisop. É um suplemento que ajuda a regular esses hormônios que estão bagunçados aí na SOP, que é a progesterona, estrogênio, LH, FSH e a insulina. Então, a base de todo suplemento para tratar a síndrome dos ovários policísticos é
fazer o ajuste hormonal através da redução da hiperinsulinemia. O problema da síndrome dos ovários policísticos, gente, é a insulina, que ela vai lá manipular esse ciclo aqui que você tá vendo desses hormônios. Ela é a madre superior, ela manda nesse negócio aqui, bagunça tudo, você não ovula. E aí, o que acontecia antigamente? Vou acabar de contar a minha história. A minha médica falava comigo o seguinte: Elisângela, você vai tomar um anticoncepcional, a sua vida vai melhorar, você vai saber quando você vai ovular, na verdade, quando você vai menstruar. Você acabou a cartelinha, para 7 dias, você vai menstruar, depois você volta a tomar. Se você não quiser parar a sua cartelinha, você emenda, que aí você não menstrua, tá? E aí, o que eu fazia? Eu sempre tive muita cólica, mas eu sempre tive muita dor. Eu passava mal demais, gente. Eu lembro que na faculdade, eu tremia, eu ficava com a boca roxa. Eu ficava com a ponta dos dedos roxa, de tanta cólica. Aí, o que a bonitona fez? Falei com a ginecologista: não, mas toda vez que eu paro o anticoncepcional, eu sinto muita dor. Aí ela me disse: então emenda a cartela. E eu, a doida aqui, ó, fui emendar a cartela o resto da vida. Teve uma época que eu fiquei 6 meses sem menstruar. E eu achava um sucesso, né? Que não tinha problema nenhum de sujar roupa e que bodega nenhuma. Aí, quando eu não pude mais usar o anticoncepcional, é que vem à tona todo esse problema hormonal que eu tenho desde a minha adolescência, que eu estava mentindo pro meu corpo que eu estava menstruando, e eu não menstruava. Eu tinha sangramento de privação hormonal por conta do anticoncepcional. Toda vez que eu parava o anticoncepcional, o ciclo fica 40 dias sem menstruar, 2 meses sem menstruar, daí a pouco a menstruação vem com 15 dias, tá menstruando de novo, fica 15 dias menstruada. Por quê? Esse ciclo não acontece bonitinho igual tá aí, não. Lá por volta do 14º dia, você tem um pico da ovulação. Você começa lá no 7º dia a aumentar estrogênio e a progesterona tá baixa. No 14º dia, 15º dia, você tem aumento de progesterona. E depois, não acontece nada disso, gente. Você fica toda bagunçada. Então, o que precisa ser feito para que corrija esses outros hormônios aqui? Não adianta tomar anticoncepcional. Não pode tomar anticoncepcional também. Por que, Elisângela? Porque como que você vai saber se o sangramento que você teve foi o seu corpo funcionando normal ou se foi um sangramento de privação? Você vai ficar fazendo exame laboratorial todo mês para saber? É impossível. Impossível isso acontecer. Então, a melhor forma de você tratar a síndrome dos ovários policísticos é deixar o seu ciclo menstrual trabalhar para você notar se ele está voltando a ser regular. Primeira coisa, a hiperinsulinemia a gente só cura ou melhora, né, ou faz a remissão dela com estilo de vida. Qual é o estilo de vida que conserta essa cascata hormonal, que faz essa insulina baixar para as coisas funcionarem normal lá no nosso ovário, no nosso útero? A gente precisa de uma alimentação que tem baixo carboidrato e que tem muita gordura boa, tá? Que tem as poliinsaturada, monoinsaturada, ômega 3. E o mioinositol, lembra que a gente já comentou sobre ele aqui? É um suplemento. O mioinositol e o picolinato de cromo são suplementos que fazem baixar a glicemia e a hiperinsulinemia. E outra coisa que também ajuda muito a você ter a menstruação irregular: musculação. Mulheres, façam musculação. Não fica com preconceito com musculação. Tem mulher que só vai na academia para fazer esteira, elíptico, bike e racha fora. Faz 3 quilinhos de peso ali correndo e racha fora. Para você que tá com a menstruação irregular, você tá com a insulina alterada, você precisa fazer musculação. Senão, você não vai ter o músculo como um aliado para pegar toda essa glicemia alterada. O que acontece, gente?
A insulina é um hormônio anabólico, ele faz anabolismo, ele faz crescer tecido. Se você não tá fazendo musculação, ele vai fazer crescer gordura. Se você tá fazendo musculação, ele vai ajudar a crescer músculo. Pegou aí? É isso que você precisa entender, tá? Você precisa... Ai, eu fui ler aqui e perdi. Você precisa começar a fazer musculação, tonificar esses músculos, tornar esses músculos maiores, para os seus músculos te ajudarem a regular a insulina. Prender ela, sabe? Fazer ela tomar a rédea dessa insulina sua. Que aí ela vai deixar esse ciclo funcionar bonitinho, igual tá aqui. Gisele falou... Fala sobre pólipos. Ih, Gisele, pano pra manga. Gisele, eu vou pedir pra você deixar pra mim no direct pra eu falar só sobre pólipos, tá? Porque senão nós vamos começar a entrar em outro assunto. Quem quer? Como que escreve isso? O quê? Bruna, como escreve isso? Isso no caso do ovário policístico, né? Porque no caso, nos dois... Como a endometriose precisa do anticoncepcional. Exatamente. Na endometriose, a gente precisa do anticoncepcional porque a mulher não pode ter esse ciclo todo, não. Ah, tá. Você falou do... Bruna, você tá falando dos suplementos, né? Eu vou fazer um post sobre eles. Mas um é o picolinato de cromo e o outro é mioinositol. Alguém que estiver aí na live, escreve aí nos comentários pra ela, que senão eu me perco. São dois que ajudam. Acho que eu vou conseguir escrever aqui, Bruna. Picolinato de cromo e mioinositol. Aí. Pronto. Então, meninas, a gente precisa cuidar do nosso ciclo menstrual, porque isso também impacta no nosso peso. E o que acontece? Quando você tá com a insulina alterada, parou de menstruar, demora muito para menstruar, você começa a ter um acúmulo de gordura visceral, que é a barriguinha de grávida, aquela barriguinha pochete, a barriguinha de chope. Você que tem ódio dessa gordurinha aí, ó, pode saber, pode ser resistência à insulina. E aí a gente precisa trabalhar a musculação, reduzir o carboidrato, usar mioinositol, picolinato de cromo para poder melhorar a captação aí da glicose, tirar essa glicose do sangue, diminuir a hiperinsulinemia, para tudo funcionar do jeito que precisa. Porque a insulina alta, gente, ela não causa só problema no ovário, não. Ela causa inúmeros problemas do nosso corpo, inclusive colesterol alto, triglicérides alto. A gente começa a ter problema em outra glândula também. Lembra que eu falei que a insulina, ela é a mestra lá, ó, a madre superiora? Ela não manda em todo mundo. Começa a ter problema na tireoide também, porque a tireoide começa a ficar hipofuncionante, você começa a ter um TSH mais alto e você começa a ter hipotireoidismo, que diminui a sua capacidade de perder peso, tá? Gente, tá engasgando, hoje eu falei o dia inteiro em consulta e agora dando aula. Vocês estão entendendo, gente? O que aconteceu? Eu acho que eu vou salvar essa live para vocês assistirem depois, para anotar tudo bonitinho. Então, o que você precisa pensar? Quem tem síndrome dos ovários policísticos, lá na adolescência, sua médica falou para você que você tinha cisto nos ovários, aí depois você usou anticoncepcional, aí seus ovários ficaram limpos, aí você acha que você não tem mais síndrome dos ovários policísticos? Pasmem. Não existe isso. Quem já teve cisto no ovário, já teve a síndrome dos ovários policísticos, sempre vai ter, porque a SOP não tem cura, ela tem tratamento. E se você mascarou a vida inteira a SOP com anticoncepcional, igual eu fiz também, você provavelmente depois na idade adulta vai começar a ter um monte de problema que você nem imaginava. Gente, mas por que meu colesterol tá alto? Eu tenho uma barriguinha que não sai nem por reza.
Aqui, ó. A pergunta da Caroline. Vivendo a TPM eterna, pode desenvolver outras patologias, como hipertensão, por exemplo? Claro, Carolina. Você pode ter hipertensão, como também pode ter aparecer a ansiedade, a depressão. E além disso, você começa a depletar muito nutriente no seu corpo. Você começa a ter deficiências nutricionais por conta dessa TPM infinita. Porque é um estado pró-inflamatório do seu corpo. Então, você viver na TPM, além de você causar um estrago onde você está, que você é uma pessoa que começa a ficar muito ansiosa, muito nervosa com tudo, você tá no extremo o tempo todo. Isso desencadeia muito, gente, cortisol lá nas alturas é pró-inflamatório, acumula mais gordura, você fica mais indisposta, mais ansiosa, mais depressiva, mais tudo. E aí você começa a ter problema de relacionamento no trabalho, em casa, com a família, por conta da bendita, para não falar maldita, da TPM infinita. Porque toda hora que você vai conversar com alguém, você já tem que brigar. Porque você já tá lá, ó, a tampa já tá assim, ó, tá cheia já. Já quer jogar um sapato na cara do marido. O namorado tá que não aguenta mais. Então isso pode desencadear sim outras questões, pressão alta, até mesmo problemas na tireoide por conta disso, gente. Porque um corpo totalmente inflamado, como é a situação dessa TPM aí infinita, você desencadeia outras coisas sim. Tá? Então vou recapitular aqui, gente, para essa live não ficar enorme. Vamos falar lá. Você precisa conhecer o seu ciclo menstrual, conhecer a sua fase folicular e fase lútea, entender que em cada uma dessas fases você tem uma predisposição a estar mais apta a fazer algumas coisas, né? Igual eu já mostrei aqui. E identificar esses dias do ciclo, que se eles estiverem maiores do que 35 dias entre uma menstruação, o início de uma menstruação e o início de outra, é um problema hormonal. E não tratar problema de menstruação irregular com anticoncepcional, porque o anticoncepcional, ele não regula a insulina. Ele não tá nem aí pra insulina, ele quer fazer você sangrar pra você ficar feliz se você não tá grávida. E aí, se você fica usando anticoncepcional, mesmo fazendo dieta, tudo bonitinho, você nunca vai saber se essa cascata hormonal tá funcionando direito. Entendeu? A menstruação, ela existe para mostrar, é um sinal do nosso corpo que ocorreu ali toda a fase, né, folicular, você não teve gestação, você menstrua. É um ciclo normal, igual você comeu, né? Ali o seu alimento vai parar lá no intestino, usou tudo do que tinha daquele alimento ali, todos os nutrientes, o restante ali, as toxinas, vai lá pro intestino e a gente faz cocô. É assim que funciona. Aí você vai tomar um remédio para poder, aí laxante para fazer mais cocô, negócio constipante para prender o cocô. É isso que você fica fazendo, não resolve o problema, tá? Mascarando o BO todinho. O que faz para poder tratar o problema? Não foca em progesterona, estrogênio, LH, FSH, não foca nada disso. O problema tá lá na madre superior, lá, a insulina sua que o pau tá quebrando, ó, o pâncreas seu tá igual assim, ó, tá jogando insulina no seu corpo. A gente tem que parar com esse pâncreas louco que tá fazendo esse monte de insulina aí, suas células não recebem mais insulina e ele tá esguichando. O que a gente faz? Alimentação low carb, utilização de suplementos para baixar a glicemia e melhorar a receptividade das células para a insulina, que é o picolinato de cromo, mioinositol. E também usar todo esse aparato aí de fazer a tabelinha, escrever que dia que veio a menstruação, quantos dias que ficou, tá? Teve alguém que falou por conta da endometriose? Realmente, a Thalita falou da endometriose. Quem faz tratamento para endometriose é outros 500. Aí, o tratamento para endometriose, Thalita, é uma dieta anti-inflamatória, mas também precisa ser uma dieta mais low carb para melhorar essa ovulação. Então, tem como tratar a SOP,
mesmo tendo endometriose e utilizando o anticoncepcional, tá? Então, o que precisa ser feito? Reduzir a inflamação dos tecidos, tá? Do endométrio, que é a tal da endometriose, tá? Diminuindo essa inflamação, você melhora as dores da endometriose, começa a menstruar sem dor, mesmo usando o anticoncepcional. E aí depois você começa a fazer uma dieta mais low carb, usar, né, os suplementos para melhorar a receptividade da insulina nas células, e você vai ter a regulação aí desses hormônios para você conseguir menstruar normalmente sem ter todo aquele transtorno. Porque a mulher com endometriose, se quiser engravidar, também tem que fazer esse processo de parar o anticoncepcional. Então, tem outros medicamentos que também são usados, né, de reposição hormonal, para ajudar a mulher a passar pelo ciclo todo sem ter muito desgaste, tá? Deixa eu ver aqui. A Ana Paula tá falando, explicação perfeita. Obrigada, Ana Paula. Depois anota aí. A Aniele tá falando o seguinte, que a senhora acha de metformina. Metformina faz a mesma coisa que o picolinato de cromo e o mioinositol, que são 2 suplementos, fazem. Só que a metformina, ela tem efeito colateral, porque é um medicamento também hipoglicemiante. A vantagem de você usar picolinato de cromo e mioinositol é que não tem efeito colateral, né? De você ficar com diarreia, fazer cocô na roupa. Eu já vi paciente contar. Metformina dá um enjoo lascado. Mioinositol e picolinato de cromo não dá isso. É melhor você tentar regular sua alimentação, deixar ela mais low carb, do que você enfiar a cara na metformina. A metformina, gente, é o último caso. Tipo assim, nossa, tô me alimentando super bem, tô fazendo low carb, tô fazendo musculação, pelo menos 3 vezes na semana, tô tomando mioinositol e picolinato de cromo e a minha insulina tá altíssima. Ó, metformina por um tempo. Só a médica vai te passar, seu médico. E aí sim, mas não fica escorando em metformina não, senão você vai ficar com diarreia o resto da vida, né? Com essa indisposição danada que a metformina dá também. Qualquer coisinha que coma já tá cagando na roupa. Ai, gente, essa Nutri não tem papa na língua. É assim mesmo. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Vou salvar esta live para vocês assistirem mais tarde. Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre o ciclo menstrual. Gostaram? Semana que vem tem mais live às 8 horas. Um abraço pra vocês, viu, meninas que participaram aí? Foi muito bom ter vocês aqui. Bruna, Niele, Gisele, Ana Paula, Samara, Samira, Juliana, Caroline, a Samira, estagiária, a Tássia, quem mais? Giane, todo mundo que ficou aí, a Thalita, quem mais? A Caroline, quem mais? Jéssica, obrigada, meninas. Débora Cunha, obrigada por vocês terem entrado aí e assistido a live. A Gabi, tudo de bom pra vocês. Uma boa noite, viu? Um abraço, gente. Durmam com Deus.